Boa noite, pessoal. Então, aproveitando a nossa aula de hoje, espero que, antes de tudo, vocês curtam, compartilhem esse vídeo para que o alcance aumente e que a gente possa oferecer mais coisas aqui no canal. E hoje a nossa aula é com o professor Frederico Araújo. Por favor, professor, se apresente, seus títulos, o que você faz. Além de trabalhar com a área de educação cristã, o que mais? Então, a minha profissão não tem muito a ver com educação, eu sou diplomata. E atualmente eu trabalho na área de agronegócio, cuidando de exportações. Mas eu sou pai de família, tenho 4 filhos, né? E então, antes do meu primeiro filho nascer, eu já comecei a me interessar pelo assunto da educação, por razões óbvias. Na verdade, desde que eu me tornei leitor, eu já me interessava por esse assunto, né? Porque eu me interessei muito por filosofia, assim, muito cedo, desde os 19 anos. E eu digo que não existe filosofia da educação, o que existe é filosofia, né? Porque o assunto da filosofia é como é que se forma a alma humana, né? Então, esse é um problema fundamental que vai, por exemplo, acompanhar a filosofia de Platão, e é justamente para saber como é que se forma um homem, é que o homem começa a investigar tantos assuntos, né? Pelo menos é assim que muitos interpretam o livro da República de Platão. Então, eu também percebi que o tema da educação é fundamental, assim, no horizonte dos meus interesses intelectuais. E depois que meus filhos nasceram, então, aí eu comecei a pesquisar um pouco mais as teorias pedagógicas e, inclusive, já que vocês estão estudando educação, eu deixaria aí de recomendação uma série de lives que eu fiz com o professor Felipe Neri sobre os pedagogos modernos, particularmente Rousseau, John Dewey, Maria Montessori e Piaget. Ainda vamos fazer outras lives sobre outras canalhas, como Vygotsky e sobretudo Vygotsky, que é a próxima vítima, né? E assim, eu acho que é importante abordar esses autores com a outra perspectiva, porque não existe absolutamente ninguém no ambiente universitário que faça uma abordagem crítica a esses autores. Os universitários, né, os professores universitários gostam muito de falar de senso crítico, mas quando aparece, mas não tem ninguém criticando esses luminares, né, da pedagogia moderna. Bom, então é isso. Acho que já me apresentei, né? E o que eu tenho preparado assim para mostrar para vocês é um pouco um resumão de história da educação, certo? Cristã. E aí eu quero me deter nesse resumo, me deter um pouco sobre a educação renascentista. Então, eu passei aí para o Lucas Belucci, uma bibliografia do que eu estou utilizando nessa aula, certo? A imagem da Diva, de vez em quando, que congela para mim, eu fico em dúvida se está todo mundo conectado, mas está, né? Mas eu estou te ouvindo bem. Bom, então, o primeiro texto, assim, que pode servir de guia para a gente, está na página do cristianismo.org.br e se chama Introdução Histórica ao Cristianismo. E, na verdade, é um texto de história da educação cristã, certo? Esse texto, ele vai lançar muitas luzes sobre o problema da educação cristã e vai propor uma cronologia desses 2000 anos de história do cristianismo. Exato, é esse link aí, sobretudo a partir da parte 3, certo? O capítulo 3 em diante vai tratar mais detidamente do assunto da nossa aula hoje. Então, a cronologia é a seguinte. Vamos pegar aqui desde os tempos apostólicos, certo? Imagine aí Nosso Senhor Jesus Cristo e os apóstolos no início dessa linha histórica. E nós temos aí por volta do início do século V, portanto,
vamos colocar aí 410, 420 depois de Cristo, um segundo marco, certo? Uma segunda, uma primeira inflexão, né? Depois desses primeiros 400 anos de cristianismo. Já explico por quê. O próximo marco está por volta de 1300 depois de Cristo, certo? No início, aí na Baixa Idade Média e início da Renascença. Isso que os italianos chamam de il Trecento. E depois, vamos ter aí, a partir da Revolução Francesa, também mais uma guinada. Mas por que as coisas estão divididas dessa forma? Porque desde Nosso Senhor Jesus Cristo até o início do século V, que é o primeiro período, não havia propriamente escolas cristãs, ou se havia, eram muito raras. Você tinha em Alexandria, uma escola que foi dirigida por Clemente de Alexandria e depois por Orígenes, mas havia alguns experimentos assim de escola totalmente cristã, mas na verdade ali o cristianismo conviveu com o paganismo, porque vocês devem estar lembrados que nos primeiros anos do cristianismo, nos primeiros séculos, né, os cristãos não tinham sossego. Era desde os tempos dos apóstolos, certo? Até Constantino. Constantino é um imperador que vai finalmente colocar um ponto final nas perseguições romanas aos cristãos. No ano 313, o famoso Edito de Milão. Então, até 313, os cristãos, eles não tinham um ambiente assim, eles não gozavam dessa liberdade que a gente tem hoje. Aliás, essa liberdade nossa também está com os dias contados, né? Bem, e aí, então, os filhos das famílias católicas iam estudar nas escolas pagãs, estudar o currículo grego e o currículo romano, certo? Não havia muito como fugir disso. A partir de Constantino, quando cessam as perseguições e o cristianismo pode finalmente respirar, então aí nós temos justamente aqueles autores que são o século de ouro da patrística, certo? Nós estamos falando aqui o século IV depois de Cristo. Vamos colocar aí metade do bom, é o século que tem o Concílio de Nicéia e o Concílio de Constantinopla, certo? Em 325, 381, que nos legaram aquele credo que lá em Portugal se reza em toda missa, né? No Brasil só raramente, o credo niceno-constantinopolitano. Nesse século, nós tivemos aí Santo Atanásio de Alexandria, doutor da igreja, tivemos, logo depois, né, no segundo concílio de Constantinopla, São Basílio Magno, São Gregório de Nazianzo, São Gregório de Nissa, numa geração seguinte, né, Santo Ambrósio, Santo Agostinho, na geração seguinte, São Jerônimo vem logo em seguida, e São João Crisóstomo. Então, praticamente, assim, os maiores padres da igreja, todos mais ou menos concentrados ali num intervalo de 100 anos, certo? E aí, como nós sabemos, Santo Agostinho, ele morre em 430, se eu não me engano, por aí, 420 e pouco, quando os bárbaros estão invadindo a cidade de Hipona, onde ele era bispo. Então, Santo Agostinho morre justamente no fim do Império Romano, no ocaso do Império Romano, e aí começa o que a gente poderia chamar de Idade Média, né? Nessa alta Idade Média, Santo Agostinho, portanto, ele é um homem que está no fim da Antiguidade e no início da Idade Média. E estou falando dele porque nós vamos ver que nessa bibliografia dessa aula que eu passei para o Lucas, Santo Agostinho é uma figura central. Já vamos entender por quê. Então, aí surgem as escolas cristãs, certo? Que nada mais tinham a ver com o paganismo. Inclusive, faziam questão de retirar todo e qualquer resquício de paganismo que houvesse como material didático. Então, já não se estudavam mais, já faziam questão de não estudar mais os poetas gregos, nem latinos. O ensino era todo baseado na Sagrada Escritura, certo? Então, nesse primeiro período, que vai de Nosso Senhor Jesus Cristo até o início do século V, houve aí uma convivência
digamos assim, por falta de opção, cristãos que frequentavam escolas pagãs, porque era o único jeito que tinha você aprender gramática, né? De aprender o básico para se tornar um leitor. Depois, quando o Império Romano caiu, o cristianismo pôde se desenvolver, a escola medieval, vão se montar as primeiras escolas, né? Primeiro monacais, nos mosteiros. Mais tarde, as escolas catedralícias, que eram escolas das dioceses. E aí o ensino era totalmente baseado já na Sagrada Escritura, que nós estamos falando, digamos assim, que a gente poderia chamar, muito entre aspas, sistema formal de ensino, certo? E a coisa, em toda a Idade Média foi assim, no esplendor do cristianismo, até que, por volta de 1300, agora nós temos um outro marco temporal, e aí, com o aparecimento dos primeiros autores humanistas, sobretudo Petrarca, é o primeiro deles, um poeta italiano, que é quem cunhou o termo Idade das Trevas, certo? Esse termo infamante da Idade Média. E o seu discípulo, amigo e discípulo Boccaccio, autor daquele livro Decamerão, cheio de novelas pornográficas. Esses autores vão, então, fazer toda seu discurso difamatório contra a Idade Média e vão resgatar aquele classicismo pagão, certo? Então, quando a gente aprende lá na escola que eram autores desconhecidos, que os autores gregos estavam enterrados e ninguém conhecia na Idade Média, e finalmente agora veio à luz, né? Esses autores vieram à luz. Na verdade, se tinha alguém que tinha conservado esses textos, só podiam ser os monges, porque com as invasões bárbaras, os bárbaros, certo, germânicos, aqueles povos eram extremamente rudes, e eles não liam nada, e nem estavam interessados em coisa de livro nenhum. Os monges copistas, sobretudo os beneditinos, foi que salvaram muitos desses livros dos autores pagãos. Se esses livros chegaram à modernidade, foi graças à igreja, certo? Que os conservou. Só que os medievais sabiam da existência desses textos, mas não davam a menor bola para eles. Porque o suprassumo da educação medieval passava muito ao largo, ninguém estava interessado em poesia pagã. As pessoas estavam interessadas na escolástica, as pessoas estavam interessadas na filosofia grega, isso sim tinha valor. A igreja sempre reconheceu. Mas a literatura pagã era conhecida, mas não tinha a importância que veio a ter na Renascença. Então, na verdade, é o seguinte, o que foi Renascença de quê, certo? Porque é o seguinte, Renascença da cultura é uma tremenda injustiça, porque, veja, a Idade Média inventou a universidade. Então, se na Idade Média não tinha cultura, né? Aliás, os medievais inventaram também os hospitais, os medievais inventaram os óculos, os medievais inventaram a calça, nós vestimos calça hoje em dia, né? Também foi a invenção da Idade Média. Então tem um texto muito interessante de um professor da USP chamado Hilário Franco Júnior, um medievalista. Tem um texto bem interessante, procurem depois na internet, Somos Todos Medievais, ele vai falando todos os inventos que foram feitos na Idade Média. E as catedrais, né? As catedrais góticas, eu quero ver hoje um arquiteto formado numa faculdade hoje aí aqui na UNB, por exemplo, na cidade de Brasília, fazer uma catedral gótica, né? Podia pegar o dinheiro assim, se eu ganhasse na loteria, tá aqui, o dinheiro não é problema, eu quero que você faça. Não sabe fazer, foi um conhecimento que se perdeu, certo? Então, na Idade Média havia cultura. Além do que, na Idade Média houve renascenças, o que também é outra tremenda injustiça e uma tremenda bobagem que nos ensinam na escola, porque houve, por exemplo, a Renascença Carolíngia, certo? No século IX. Carlos Magno comandou uma grande renascença na Idade Média. Foi o período em que, por exemplo, inventaram a letra cursiva do grego em minúsculo. Houve uma grande difusão de textos. Então, assim, existia um erudito medieval dessa época, que era funcionário do Carlos Magno, chamado Alcuino de York. Ele tinha muitas dessas fontes gregas, né, que, inclusive, antes dos árabes aparecerem com textos supostamente desconhecidos do Aristóteles,
E também tem isso, né? Dizem que não, os medievais só vieram a conhecer o Aristóteles por causa dos árabes. Também não foi bem assim, né? Então, assim, Santo Tomás de Aquino e Santo Alberto Magno, que estão aí no início do século XIII, XIII, eles comentaram Aristóteles, certo? Boécio, muito lá atrás, pouco depois de Agostinho, comentou Platão. Então, os textos gregos eram conhecidos, certo? A Renascença também não trouxe nada de novo que os medievais não conhecessem. Então, era renascença de quê, afinal de contas? Se já houve renascença dentro da Idade Média, no meio da Idade Média, se os medievais também conheciam essas fontes clássicas, é renascença de quê? Tá? Então, eu lhe respondo, é renascimento do paganismo. Tá? Paganismo. Então, a gente vai ver muitos autores que vão, inclusive isso contaminou a igreja, certo? Então, tinha cardeais da Renascença, que começaram a fazer estátuas das deusas disso, da Afrodite, deus aquilo, nos seus palácios, na Itália, certo? Então, o problema do paganismo, certo? Que, para quem é cristão, chama muito simplesmente de pecado, certo? Que é a grande novidade da Renascença. Junto, para você ter uma ideia do tamanho do paganismo, autores que, inclusive, na escola nos apresentam figuras históricas e personagens que nos apresentam como sendo Marte da ciência, por exemplo, Giordano Bruno, certo? Giordano Bruno não é Marte da ciência coisa nenhuma, ele era um bruxo. Era um sujeito hermetista, sabe? O hermetismo é uma linha do ocultismo que vem... porque apareceram textos do Egito Antigo, certo? Do gnosticismo egípcio, de Hermes Trismegisto, e o Giordano Bruno era um sujeito que adorava o deus Sol, né? No Egito tem a cidade lá de Heliópolis, né? Então, Giordano Bruno era uma figura assim. E o que houve de ocultismo na Renascença, olha, não está no gibi. Aliás, o professor Olavo, alguém estava falando aí do COF, o professor Olavo tem várias aulas sobre o problema do ocultismo na Renascença, tá? Inclusive, o que está por trás do tal desenvolvimento da ciência moderna é muito ocultismo, porque a ideia é uma ideia meio de mágica, de magia. Bom, todo mundo sabe que a química moderna nasceu como alquimia, certo? Então, era a ideia de você manipular a natureza, certo? Com um certo poder mágico. Enfim. Então, agora estou fazendo aqui a caracterização geral da Renascença, certo? Temos aqui alguns elementos que vão nos importar mais detidamente para o problema da educação. Então, como eu vinha dizendo, bom, o século XIII foi o auge da Idade Média, certo? No sentido de que a Universidade de Paris estava em plena não, estava assim, nós tínhamos na Universidade de Paris, no século XIII, simplesmente São Boaventura e Santo Tomás de Aquino ensinando ao mesmo tempo, certo? 2 doutores da igreja, assim, o que havia do melhor quilate ali naquela época. E no século XIV, portanto, né, o Trecento, como chamamos os italianos, já começa uma decadência muito acentuada. Aí um dos autores que eu coloquei na bibliografia é o professor Rui Afonso da Costa Nunes, que escreveu uma história da educação em 4 volumes. Excelente a história dele. Primeiro volume, Antiguidade Cristã, segunda, Idade Média, terceira, Renascimento. Tá? E ele escreveu um 4º volume ainda sobre o século XVII. E aí ele vai falar e ele vai mostrar fontes da decadência cultural que aconteceu no século XIV. Portanto, 1300 e qualquer coisa. 1350, vamos ficar assim, no meio do século, só para a gente entender. Inclusive, ele mostra fontes da época das pessoas dizendo que isso não tem mais professores, só tem mercenários. Aí nós temos que entender o que provocou essa decadência acentuada, meio que repentina, na história da educação. Então, vamos lá. Um primeiro fator, que parece assim, apenas um aspecto administrativo, mas que teve muita influência, é a invenção do diploma. O diploma foi inventado no século XIII, um século antes. Só que acontece, as primeiras gerações de mestres que frequentavam a universidade, ainda no século XIII, quando existiu o diploma, essas pessoas ainda estavam formadas no ambiente anterior, e que elas iam à universidade realmente para buscar sabedoria. Mas
uma geração, 2 gerações, 3 gerações se passam, 4 gerações, as pessoas já não estão mais indo para a universidade só para buscar sabedoria. Estão interessadas no prestígio que o diploma dá. Olha, eu fui cônsul do Brasil lá no Paraguai, na fronteira. E lá tem muita gente estudando medicina, né? Nossa, é incrível, assim, são milhares e milhares de estudantes. E aí você diz assim, nossa, mas como essas pessoas saem lá às vezes do Pará, de estados muito distantes ali da fronteira do Paraguai com o Brasil. Que grande interesse pelos conhecimentos eles devem ter, né? Mas aí você faz o seguinte, faça um exercício hipotético. É o seguinte, pessoal, todo mundo aqui vai estudar medicina, matrícula de graça, exercício hipotético, tá? Matrícula gratuita, os livros, tá aqui uma biblioteca para você e tal. Mas é o seguinte, não tem diploma. Vocês vão aprender tudo que podem, mas não tem diploma de medicina, tá bom? Ninguém quer saber. Aí eu não quero saber. Então a pessoa não está interessada. Hoje em dia as pessoas não estão interessadas no conhecimento, na sabedoria. Elas estão interessadas no diploma. Então, a invenção da licencia docendi, certo? A licença de ensinar, foi um primeiro fator que provocou uma decadência no ensino, certo? Mas isso ainda é pouco, porque se fosse só isso, estava de bom tamanho. O segundo problema vem o seguinte, nesse Trecento, certo? 1350, estamos aí no auge da peste negra. O que aconteceu com a peste negra? Aconteceu o seguinte, que 1/3 da Europa desapareceu, certo? Aquilo ali foi... Covid é fichinha perto daquilo ali. Aquilo foi realmente um desastre. E nós sabemos que os professores eram todos clérigos nessa época, né? E até bem depois, inclusive na Renascença, a maior parte dos professores eram clérigos. E a peste negra acabou com os melhores sacerdotes. Porque os sacerdotes virtuosos, esses não tinham medo de ministrar os sacramentos aos moribundos. Eles iam mesmo com risco de pegar a peste e pegavam, de fato, e morriam. Então, depois que passou a peste, só sobraram aqueles sacerdotes medrosos, egoístas, sem nenhum espírito de heroísmo, que foram os professores das gerações seguintes. Então, nesse texto que está no site do Cristianismo, há vários relatos, inclusive assim, da decadência dos costumes que aconteceu após a peste negra. Muitas pessoas, ao voltar do campo, que muitos se refugiaram no campo, porque não sabiam qual era a causa da peste negra, mas depois se descobriu que é a famosa peste bubônica, né? Ela vem transmitida pelos ratos que estavam nos portos. Mas isso só foram saber muito depois. Então, as pessoas que se refugiaram nos campos, depois quando elas voltaram para as cidades, depois que a peste passou, elas encontraram casas abandonadas, tesouros abandonados, fazendas abandonadas. Então, houve, assim, foi um período de muito hedonismo, porque a vida se tornou muito fácil para os sobreviventes. Isso também tem relatos nesse livro do professor Rui Afonso da Costa Nunes, certo? Então, é um pouco aquele espírito que, inclusive, São Paulo cita, né, a carta aos Coríntios, diz assim, comamos e bebamos, já que amanhã vamos morrer. Né? Então, esse foi um pouco o ambiente que sobrou após a peste negra. Aí temos um seguinte, né? Para quem lembra lá de história da igreja, temos dois fatos muito importantes na história da igreja também nesse período. Em 1309, nós temos também aí a formação dos estados nacionais, certo? Que é um processo longo, certo? Alguns estados estão no dianteiro na frente dos outros. Por exemplo, a Alemanha e a Itália só se constituíram como estado nacional no século XIX, certo? Depois da Revolução Francesa, e muito por efeito da Revolução Francesa. A Alemanha e a Itália, mas outros países, como Portugal, vão se formar muito cedo, enquanto um estado-nação, uma ideia moderna de estado. A Espanha, no fim do século XV, 1492, um casamento da rainha, né, Isabel com o rei Fernando, ali termina de se formar o Estado espanhol. A França também, muito cedo, ela vai se afirmar como um Estado forte,
Então, no início desse século XIV, 1300 e tal, tem um rei péssimo, chamado Filipe IV, ou Filipe o Belo, na França. Esse rei era neto de um santo, São Luís, rei de França. Mas o neto, infelizmente, era péssimo. Esse rei, ele vai simplesmente... Bom, entre muitas coisas que ele faz, ele acaba com os templários, ele inventa uma difamação contra os templários. E depois vai ter uma longa história, os maçons vão explorar isso de maneira mentirosa. Mas o fato é que ele consegue interferir no processo de eleição do Papa seguinte, e ele faz um Papa, ele interfere na eleição e faz um Papa que é uma marionete dele. E ele obriga, inclusive, esse Papa a se transferir de Roma para Avignon, na França. Então, nós temos aí 70 anos, 1309 a 1377, por aí, se eu não estou enganado nas datas, mas são mais de 70 anos no século XIV, em que a igreja, o chefe, o Papa, fica vivendo em Avignon. Inclusive, os papas seguintes vão ser todos franceses, por interferência do Estado na igreja. Presta atenção nesse ponto, que isso aqui é importante. Então, depois, quando finalmente o Papa é eleito um outro Papa, que tem a coragem de voltar para Roma, certo? O rei da França, que já não era o Filipe IV, aí nós temos os próprios cardeais franceses inconformados, aqui para resumir a história é mais complexa que isso, mas inconformados fazem um antipapa lá em Avignon, certo? E então aí se segue de 1370 e qualquer coisa até 1415, por aí, temos um segundo período chamado Cisma do Ocidente, certo? Em que havia um Papa legítimo em Roma, um antipapa em Avignon, e ainda chegou um momento em que eles fizeram um concílio para tentar resolver a coisa, e foi eleito um terceiro antipapa. Olha a confusão. Até que todos resolveram renunciar, certo? Para que fosse eleito um outro novo, totalmente novo, sobre o qual não pairasse a dúvida de quem era o legítimo, certo? Só que o antipapa de Avignon se recusou a renunciar. Então ficou um impasse até ele morrer. Mas por que eu estou contando essa história toda e o que isso tem a ver com o problema da educação? Aconteceu o seguinte, aí o concílio de Constança, em que eles se reuniram para discutir uma série de coisas, inclusive isso, os cardeais, os padres conciliares ficam um pouco em compasso de espera, e o secretário de Estado do Papa, um sujeito chamado Poggio Bracciolini, um humanista, certo? Estamos falando de 1417, por aí. Ele fica quase um ano de férias, certo? Esperando o outro morrer ou renunciar. E aí ele fica fazendo o que o Petrarca, cerca de 100 anos antes, e o Boccaccio tinham começado a fazer, que é andar pelos mosteiros procurando textos pagãos, porque eles eram humanistas e eles eram apaixonados, não pela filosofia grega, mas pelo paganismo grego, certo? Pela mitologia, certo? Que, como diz o Salmo 95, versículo 5, os deuses dos pagãos são demônios. São Paulo também repete esse verso do Salmo. Então, esse Poggio Bracciolini, ele vai fazer uma perambulação por alguns mosteiros ali, no norte da Itália, e descobre um texto, que esse sim, era um texto que tinha-se notícia dele, mas a cópia não era muito conhecida, que é as instituições oratórias do Quintiliano, certo? Quem fora Quintiliano? Quintiliano tinha sido um retórico romano que ele escreveu essa obra que é um manualzão, assim, de retórica, certo? É uma coisa bem sistemática. E já é uma obra da literatura tardia romana. E essa obra, ela vai mudar o curso da história da educação, a redescoberta dessa obra, digamos assim, a revitalização. Toda a educação vai se basear nela. Ela vai ser a base da educação renascentista, certo? Então, é uma educação baseada em retórica, certo? Que era o seguinte, nós temos, agora, vamos parar aqui na Renascença, vamos voltar lá na Grécia Antiga.
quem já leu os diálogos de Platão sabe que Platão está o tempo todo debatendo com os sofistas, não é assim? Os sofistas são os pseudo-intelectuais, são pessoas que ensinam a filosofia, mas aquilo não é a filosofia enquanto busca da verdade, é apenas uma arte da persuasão, uma arte do convencimento, certo? De como vencer um debate sem precisar ter razão, certo? Então, eles ensinam a falar bonito e a falar de modo convincente, mas eles não estão interessados na verdade. Esse é o debate deles com Sócrates o tempo todo. E Sócrates, ao contrário, não está necessariamente querendo convencer ninguém. Às vezes, nem ele sabe a resposta, mas ele só está mostrando a fraqueza dos argumentos do adversário. Mas o Sócrates tem uma busca sincera pela verdade, tanto assim que, quando ele vai condenado, os alunos tentam demovê-lo, dizer, não, Sócrates, fala o seguinte, paga a tua fiança. Ele, de jeito nenhum. Quem já imaginou uma coisa dessa? Eu, fugitivo. E a minha vergonha, como é que vai ficar? E a minha cara? Eu vou cavar um buraco no chão e eu vou ficar morrendo de vergonha. Eu defendo a verdade, como que agora eu vou simplesmente fugir aqui, feito um maricas? Não vou fazer isso, não. Não, então, veja, e tal, a gente pode convencer os juízes, comprar os juízes, tal. Propõe 1000 coisas que os discípulos do Sócrates não querem que ele morra. Ele disse, de jeito nenhum, eu ensinei a vida inteira que a alma é imortal. E eu estou buscando a verdade, e eu vou provar isso, e agora o que eu quero mesmo é encontrar a verdade, certo? E que Sócrates morre, né, com essa frase. Tem um dos diálogos de Platão que fala, ele, antes de tomar cicuta, disse, causa das causas, tem piedade de mim. O que é muito bonito, porque é quase como um desejo do Cristo no coração do Sócrates, né? Ele não tinha como imaginar que o verbo ia se encarnar, mas pela filosofia você é capaz de intuir a existência do logos, certo? Do verbo. Mas ele jamais podia adivinhar que esse verbo, que é a palavra de Deus, que é o logos, a razão de ser do universo, ele fosse encarnar na pessoa de Jesus Cristo. Mas, de algum modo, ele tinha o desejo disso, certo? Pois bem, então, ali havia, na Grécia Antiga, 2 projetos educacionais em disputa. Era o projeto de Platão versus o projeto dos sofistas. Certo? Então, se você ler um dos livros que eu passei aí para o pessoal, que se chama História da Educação na Antiguidade, Henri e René Marrou. Esse Henri e René Marrou é um historiador francês que vai escrever um livro em 3 partes, a educação grega, a educação romana e a educação cristã na Antiguidade. E está lá muito claro, inclusive você pode ver nos próprios diálogos de Platão, esse projeto do Platão, que é o mesmo do Aristóteles, que é o projeto da filosofia, é o projeto de buscar a verdade, acima de tudo, e se tiver que morrer, morra por ela. Certo? Inclusive, lá na República de Platão, que é uma filosofia de educação, certo? Um dos etapas na formação de um indivíduo, diz Platão, é que ele vá para a guerra. Enquanto ele não for perder o medo de morrer, ele não pode ser um filósofo de verdade. Entendeu? Ou seja, ele tem que ser um amor pela verdade tão grande que ele seja capaz ele esteja disposto ao martírio pela verdade. Depois que ele voltar da guerra e tiver perdido esse medo de morrer, agora ele pode começar a buscar sabedoria de verdade, para valer. Tá? Bom, os sofistas não, quer dizer, se um sofista, se aparece um sujeito com um rifle na mão, o sofista vai correndo. O que ele quer é ganhar o dinheiro do aluno, certo? O sofista é um salafrário. Então, aí tem o seguinte, o Platão, tá, ele investia muito lá na República, isso está claro em outros textos, no quadrivium, que mais tarde ficou conhecido como quadrivium, certo? Ou seja, para o Platão, está lá escrito na academia de Platão, na escola de Platão, tinha uma plaquinha assim, escrito, aqui não entra quem não for geômetra, aqui só entra quem for geômetra, certo? Mas por que isso? Não porque o Platão gostasse muito de régua e compasso e ficar desenhando as coisas, não era por isso, era porque a geometria, né, e quem lembra da escola vai realmente lembrar essa experiência. Quando você consegue deduzir um teorema daqueles, né, eu tinha uns livros muito bons de matemática elementar, de geometria, e ensinava a demonstrar os teoremas assim, a gente ia pá. E quando você encontra a resposta correta, aquilo dá uma alegria na gente, não sei se você já tiver essa experiência com a matemática, né, de você ter uma experiência de encontrar uma resposta que não pode ser diferente, aquilo é a verdade, e não tem como ser diferente, né? Então isso é uma experiência da verdade. É muito pequena, comparado com você adorar Nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia, certo? É uma coisa muito pobre comparado com isso. Porém,
é uma experiência da verdade. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, certo? Quem encontrou a verdade, encontrou pelo menos uma participação no verbo divino. Alguma coisa do Cristo ele encontrou, quem encontrou a verdade. Então, o Platão está interessado não em geometria, mas na experiência da verdade. Que isso é que interessa para o Platão. Certo? Então, a geometria aí, para o Platão, é um instrumento. Bom. E o Platão não está querendo saber de trivium. Trivium é coisa de sofista, certo? Então, basicamente, na Grécia, você tinha o projeto Platão, que era o que veio a se chamar quadrivium mais tarde. E os sofistas, que eram trivium, que era gramática, lógica e retórica, certo? Professor, eu posso só... O Platão, ele nunca teve uma experiência com Jesus, é isso? A verdade, digamos assim? Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, o Platão, ele viveu antes de Jesus, certo? O Platão viveu... Isso. Sócrates morre... Deus. Sócrates é mais velho que Platão, certo? Era o mestre do Platão. Ele morre em 399 a.C., o Sócrates. Tá? E o Platão foi discípulo do Sócrates, conheceu o Sócrates pessoalmente. Tá? Então, o Platão também morre antes de Cristo. Ele tinha um conhecimento filosófico de Deus. E até para quem não tinha, a igreja é bastante razoável, é admirável, inclusive, como que ele chegou tão longe, né? Sem a revelação. É realmente uma coisa impressionante. Mas ele tinha um conhecimento de Deus, mas ele não podia ter também o conhecimento da Trindade, né? Da Santíssima Trindade, isso era impossível para ele. Mas tinha um conhecimento de Deus uno, de Deus como sumo bem. Platão fala de Deus como sumo bem. Ou seja, o bem máximo que se possa, né? Fonte de todo bem, né? Até aí, essas coisas ele chegou pela filosofia. Mas então Platão, ele era um sujeito que buscava realmente a verdade e tinha um amor pela verdade muito grande. E debatia com esses sofistas que não tinham o mesmo apreço pela verdade, eles estavam apenas ensinando alunos a convencer os outros a vencer um debate na política. A educação sofística era a educação para a política, certo? Em primeiro lugar. E, inclusive, tem outra diferença entre os dois projetos, que você vai encontrar lá no livro do René Mahou, com o projeto de Platão e o projeto de Isócrates. Não é Sócrates, tá? É Isócrates, que foi um grande gramático, assim, um grande professor de retórica que conseguiu sistematizar bem a educação sofística. Mas era uma educação, como eu estou dizendo, por causa da democracia grega, certo? Em que quem tem a arte da palavra consegue persuadir os demais e consegue fazer prevalecer o seu ponto de vista. Só um segundo. Claro. Me dá um segundo aqui, só um segundo. Estou tentando aqui mutar. Enfim, então, eu venho dizendo que você tinha esses dois projetos em disputa na Grécia Antiga, certo? O projeto de Platão, que acho que ficou claro, né? Da filosofia, da busca pela verdade, a ponto do martírio pela verdade, como Sócrates foi um mártir pela verdade, certo? Mártir entre aspas, tá? Claro que não no sentido do mártir cristão, ele não conheceu Cristo, ele viveu antes de Cristo, mas é uma coisa admirável do ponto de vista das virtudes humanas. Bem... E o outro projeto era dos sofistas. Inclusive, tinha outra diferença também, nesses dois projetos em disputa na Grécia Antiga, que é o seguinte, vocês devem ter, quem acompanhou aí o professor Olavo, que foi citado aí no início da noite, ele dizia que é preciso 35 anos para formar um filósofo, lembra? Que só se começava a ensinar filosofia ao sujeito aos 35 anos, coisa assim. Portanto... Então, começava pela música, aí tinha a geometria, né? O sujeito tinha que treinar as virtudes, ir para a guerra, todo esse processo que eu citei. Então, demora muito para fazer um filósofo, concorda? Mas os sofistas eram professor de cursinho. Em 2, 3 anos, eles faziam um sujeito discursar na ágora com uma perfeição muito grande, certo? Então, era uma educação também muito apressada. Pois bem, então, esse quintiliano agora, fecha parênteses, vamos voltar para a Renascença. Pumba. A obra do Quintiliano, ela é uma educação sofística,
certo? É um tipo de educação, não necessariamente assim cretina, no sentido de enganar os outros, mas é apenas a arte da palavra, certo? Aquilo é oratória, tá? E isso daí vai se tornar um modelo da educação renascentista, tá? Um modelo. Inclusive, bom, aí eu estava contando que no Trecento, né, isso início do Quattrocento, houve um grande enfraquecimento do papado. Lembram disso? Por quê? Porque o Papa tinha ficado prisioneiro em Avignon, né? Depois houve 2, 3 antipapas, aquilo, imagina, né, a confusão. Então, houve um enfraquecimento da figura do Papa nesse período da Renascença. E, inclusive, surgiu aí uma heresia chamada conciliarismo, que consistia em pensar que bispos reunidos, por serem maior número, né, como numa democracia, como numa república, eles têm uma opinião que vale mais que a opinião do Papa, certo? Só que a igreja não é um organismo político. As coisas não funcionam dessa forma. Essa heresia ela foi condenada no Concílio de Constança, no Concílio de Florença e no Concílio de Latrão, no Quinto Concílio de Latrão. Então, é uma heresia pensar que vários bispos reunidos têm uma autoridade na doutrina superior à do Papa, certo? Isso foi condenado pelos próprios concílios, esses que eu citei, Quinto de Latrão, Constância e Florença, enfim. Mas o fato é que houve muitos personagens aí nesse meio do caminho, entre 1300 e 1500, nesses 200 anos de crise, que afirmaram isso, que eram conciliaristas, certo? Um deles se chamava John Wycliffe, não sei se vocês já ouviram falar. Outro se chamava Jan Hus, que deu origem a uma heresia chamada os hussitas, que vai dar depois um importante educador, um dos educadores mais influentes da modernidade, que pouca gente conhece, mas a Unesco conhece muito bem, tanto que instituiu um prêmio com o nome dele, que é o Comenius, era um hussita. Enfim, esses personagens conciliaristas existiram, mas assim, eles não conseguiram criar uma corrente. Tá? Porque aí estou falando aqui do século XIV e do século XV, certo? Mas depois de muita educação renascentista, aí no início do século XVI agora, temos, inclusive, um paganismo dentro da igreja, como aqueles episódios que as pessoas comentam, né, do Papa Borgia, que tinha não sei lá quantos filhos, né? Cardeais que eram pagãos e não sei o quê. Inclusive, o que detonou a Revolução Protestante? Não foi lá a história da venda de indulgências? Que havia um pregador ali em Wittenberg, conclamando as pessoas a doarem dinheiro para quê? Para construir essa bela Basílica de São Pedro, que nós conhecemos, é totalmente renascentista. E aí havia indulgências associadas a quem contribuísse para isso. E aí o Lutero aproveitou no assunto e escreveu lá suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. E aí você já sabe o resto da história, que os conciliaristas, né, que antes não tinham prevalecido, agora prevaleceu um grande. Então, as tentativas de ruptura dentro da cristandade que não tinham acontecido, ou que tinham começado, mas não tinham vingado, agora vingaram. Tá? E engraçado que com o pretexto da simonia, que a venda de indulgência seria o quê? Um pecado de simonia. Pecado que a igreja sempre condenou. Inclusive, de onde vem a palavra simonia? Lá nos Atos dos Apóstolos, cadê minha Bíblia? Tem o episódio em que São Pedro, nos Atos dos Apóstolos, ele se encontra com tal Simão Mago, que vê os milagres que São Pedro realiza, e disse, eu quero também realizar esses milagres, quanto você cobra para me ensinar? E São Pedro disse, vai para lá com seu dinheiro, e amaldiçoou o sujeito, que se chamava Simão. Daí o pecado de simonia. Inclusive o mesmo nome de São Pedro, é como que
uma caricatura do demônio, né? E São Pedro amaldiçoa esse sujeito, e daí vem o pecado de simonia por causa desse Simão Mago. Então a igreja sempre condenou isso. Mas o que é isso? O que é Simão Mago? Isso é bruxaria, certo? É magia, é ocultismo, certo? E de onde veio isso na Renascença? Veio do paganismo clássico, tá? Que foi acentuado, esqueci de mencionar um outro fato nessa digamos assim, sucessão de fatos que eu estou colocando aqui, que foi a queda de Constantinopla, em 1453. O Império Romano do Oriente, que tinha ficado em Constantinopla, né, ele é invadido, finalmente, pelos turcos otomanos. Então, você tem vários gregos que vêm para o Ocidente, fugindo lá como é que chama aquela espada árabe lá? Que os turcos não são árabes, né? São turcos, mas são muçulmanos, a cimitarra. Fugindo da cimitarra dos turcos, vem vários sábios gregos de Constantinopla para a Itália. Se você olhar no mapa, eles estão próximos, inclusive Ravenna, na costa da Itália, tinha sido parte do Império Bizantino. Enfim, há um grande intercâmbio, portanto, de gregos vindos de Constantinopla a partir de 1453 e até antes, quando já se avizinhava mesmo a queda do Império Bizantino. E esses gregos, eles não estavam só estudando Platão, certo? Eles estavam estudando tudo o que é esoterismo oriental. Zoroastrismo, hermetismo, tudo que você imaginar. Então, isso foi uma avalanche de paganismo no Ocidente. Tá? E aí, a partir da Revolução Luterana, nós vamos ter alguns outros fatos que vão ajudar a conformar essa educação moderna. Tá? Então, o que é o protestantismo comparado com o catolicismo? Lutero, na doutrina de Lutero, não existe diferença entre um sacerdote e um leigo, certo? Então, a primeira coisa que não existe essa diferença é a hierarquia. Ora, se você suprime o sacramento da ordem, você suprimiu na prática todos os outros sacramentos. Por quê? E é assim, né? No protestantismo não há sacramentos, há o batismo. Mas logo na geração seguinte a Lutero vão aparecer os anabatistas, que vão se recusar a batizar crianças e vão até propor o rebatismo dos adultos. Então, se cai o sacramento da ordem, cai todos os outros sacramentos. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a missa só quem pode celebrar é um sacerdote, certo? Então, não tem missa, vai ter outra coisa, o culto. O culto você vai lá congregar, mas não é missa. A crisma só pode ser ministrada por um bispo, certo? Que mais? A confissão também, também tem que ser sacerdote para ministrar a confissão. Então, fica o batismo só, certo? Então, com isso, você tem um outro tipo de educação que já não conta com os meios ordinários da graça. Então, é a educação, digamos, naturalista, nesse sentido. Tá? Você pode rezar. Tá? Você pode contar com a graça atual. Né? Mas os meios ordinários da graça... Então, se você é batizado, mas aí você comete um pecado mortal, você fica em pecado mortal. Porque você não tem a confissão para restaurar a graça santificante, certo? Bem, então, tem um outro fator aí, que é o seguinte... que aí tem uma novidade. Professor, posso fazer só uma pergunta? Diga. Então, o professor Olavo, ele falou uma vez que eu escutava bastante o professor Olavo, né? Mas aí ele falava muito, não digo mal, ele citava muitas coisas do protestantismo. Mas aí a gente amadurece, né? E a gente escuta. Sim. E aí ele falou uma vez que ele estava falando sobre não tinha como você debater o comunismo, sendo que as pessoas não reconhecem o que é o comunismo, assim como a Revolução Protestante, né? Tem como você debater o protestantismo se as pessoas não sabem o que foi realmente. Ele falou que as 95 teses do Lutero, já 100 anos atrás também já foram levantadas e já foram, refutadas essas teses, né? E aí o Lutero levantou novamente essas teses, e aí aconteceu a reforma, porque já vinha de toda uma revolução e tudo mais. E
Aí você falou assim, em relação ao batismo, os anabatistas, né? Sim. Veio do protestantismo, você fala, os anabatistas. Os anabatistas, eles surgem logo depois do Lutero, inclusive, assim, os luteranos raiz, né, os primeiros luteranos e os anabatistas se odiavam, porque eu tenho aqui alguns textos aqui, posso mandar depois para vocês, porque foi uma confusão, assim, a explosão de denominações foi uma coisa imediata, não é uma coisa dos nossos tempos, certo? Você tem ali o Zwinglio na Suíça, o calvinismo, então são todos personagens que vão surgir de modo um atrás do outro, certo? E com doutrinas diferentes, tá? E houve esse realmente, o que o professor Olavo falou, está falado, mas você já ouviu falar disso também, que essas 95 teses que o Lutero levantou já havia sido levantado e refutada, e ele levantou novamente? Eu nunca li as 95 teses uma por uma, assim, certo? O que eu tenho aqui de livros de história é que apontam algumas teses assim, certo? Então, a maioria delas estava concentrada sobre a questão do purgatório, que sim, eram dúvidas que já haviam sido suscitadas. A questão das indulgências, certo? A questão da autoridade da igreja, né? Que também são todos debates que eles são milenares, porque... Ô Frederico, posso perguntar alguma coisa? Aproveitar a carona, que eu não gosto de interromper, porque senão tira o raciocínio, mas que para mim é pertinente. Tá. Como eu sou cristã, então algumas coisas eu fico pensando. Porque eu para mim, não tem sequer na Terra um homem com virtude necessária a ponto de achar que ele é melhor, sendo que ele é terreno. Tudo bem, existem pessoas acima de muitos pela conduta moral, mas eu penso assim, no caso, como que a gente pode obedecer uma ordem quando a gente está vendo que essa pessoa que está lá na cabeça, ela está toda errada, ou pelo menos as coisas que ela está dizendo não condiz com a Bíblia. Então, como que eu posso venerar uma pessoa que ela está me passando uma coisa que para mim não faz sentido, porque eu acho assim, o ser humano é falho. Aí você vê um cabeça de uma igreja cristã, protestante, seja qual for, e o discernimento que eu tenho na Bíblia, que eu fico feliz até, independente, porque eu sempre acho que mesmo Lutero só se levantou porque a igreja de alguma forma faliu. Ela teve uma intersecção para fazer vários, assim como entrou luterano, entrou calvinista, que é uma briga ferrenha de predestinação, mais um monte de coisa. Só que assim, como que eu posso ter uma fé cega em homem e deixar assim, alguém que nem de eu não me confessar com uma pessoa que é justa, de eu não conseguir abaixar meu joelho e pedir meu perdão com a minha consciência direto com Deus, porque eu não tenho esse acesso. Eu não entendo muito, tá? Eu, assim, não estou refutando nada. Eu sei que estamos urgentemente precisando voltar do princípio, voltar a ter hierarquia, voltar com um monte de coisa, porque chegamos num caos, assim, não estou nem rebatendo nada. Eu só estou colocando, assim, o que eu penso, de eu não conseguir me confessar, e, assim, porque o próprio Jesus, a gente apresenta uma criança quando nasce, mas assim, o batismo em si, tanto que tem a crisma no catolicismo, que você vai realmente aceitar aquilo com consciência. Jesus foi batizado velho. Então, assim, algumas coisas para mim não fecha muito, mas é claro, estou disposta a aprender e também nem quero questionar. Eu só estou colocando algumas coisas que eu também penso assim, entendeu? Em alguns, mas só que algumas coisas, para mim, fica meio estranho. Sim. Só que, professor, deixa eu só fazer o seguinte, tanto a pergunta da Catiane e da Cleonice, se o senhor quiser deixar para responder ao final, eu acho que foi bem clara a pergunta delas. Sim. Ou elas fazem a pergunta novamente para não perder o assunto da educação. Para o senhor conseguir fechar. Não, mas pode perguntar, mas aí ele fecha o assunto. Tá. Deixa eu dar só uma interlocutória, então. Não, o meu já está respondido. Na diplomacia, a gente diz uma interlocutória só para não deixar a pessoa sem resposta nenhuma. Então, assim, é só assim, é que a senhora Cleonice, né, colocou muitas coisas, muitos pontos aí, né? Então, assim, com relação ao batismo de crianças, a confissão, aí eu recomendaria o site do Padre Paulo Ricardo,
que ele responde muito bem essas questões, tá? Ele pode tirar todas as suas dúvidas, inclusive com apoio na Sagrada Escritura, tá? Que os sacramentos da igreja, eles têm origem bíblica, tá? No caso da confissão, por exemplo, Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado, você conhece bem como cristão que é, ele em João 20 vai dizer aos apóstolos, disso a eles, a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. O sacerdote tem esse direito dado pelo nosso Senhor Jesus Cristo de recusar a absolvição em determinados casos, quando a pessoa não está arrependida, enfim. Mas esses pontos todos aí, da doutrina católica, a gente pode voltar a ele no final da aula, mas o ponto aqui que eu estava colocando diz respeito a essa guinada radical nos rumos da educação, que vem pela... primeiro ponto, que que eu disse, a supressão dos sacramentos, tá? Que são os canais ordinários da graça. O segundo ponto, que é uma novidade nessa história toda, que é uma educação estatal. Tá? E ela veio por causa do protestantismo. Quem inventou essa escola pública foi Lutero, em Gotha. Gotha é uma localidade na Alemanha, onde... porque assim, o protestante, quem é assim protestante, né? O Lutero não disse, eu sou protestante. Quem protestou foram os príncipes, certo? Os príncipes é que protestaram lá na famosa dieta da Espira. Então, que assim, você tinha... agora eu já quero ir para detalhe, eu vou ter que detalhar um pouquinho isso aqui. O que era a Alemanha? A Alemanha, como eu disse no princípio da aula, não existia no século XIX. Só veio a existir no século XIX. Ela não existia nessa época. O que existia era o chamado Sacro Império Romano Germânico, que pega o que é a atual Alemanha, a atual Áustria, parte da Suíça, até o norte da Itália. E aí você tinha ali, com a coxa de retalhos, eram vários ducados, principados, reinos pequenos, certo? E que eles estavam frouxamente governados por um imperador, certo? Só que havia frequentes disputas, a história do Sacro Império Romano Germânico é muito confusa, e é uma disputa entre o poder local e o poder do imperador, certo? Então, quando aparece o Lutero, né, e o imperador, no caso, quando em 1517, quando ele publica as teses, ele era o Carlos V, que era da Espanha, certo? O imperador desse Sacro Império Romano Germânico, e era católico roxo, então aliado do Papa. Nós não podemos esquecer que o Papa, nessa época, ele não estava numa coisinha pequena que é o Vaticano hoje, certo? Que é um quarteirão só. Nessa época, a igreja tinha os estados pontifícios, metade da Itália, assim, bem no meio da Itália tinha um terreno enorme, certo? Que o Papa, então, ele era um monarca, ele tinha um reino considerável, assim. Então, você tinha o sul da Itália, que eram os reinos das duas Sicílias, você tinha o meio da Itália, o centro da Itália, que eram os estados pontifícios, onde o Papa era o chefe, e o norte estava ligado ao Sacro Império Romano Germânico. Na época de Lutero era assim. Então, apareceu agora uma teologia que legitimava aqueles príncipes que queriam romper com Carlos V, que era o imperador, e que era aliado do Papa, certo? E aí aparece todo um discurso nacionalista, inclusive isso aparece muito nos textos do Lutero, que é o seguinte, nós não vamos permitir que esses romanos mandem em nós, certo? Então, o Papa que era visto como um outro rei, certo? Bom, muito bem. Então, quem tinha escola na época era a Igreja Católica, certo? Agora que surgiu uma concorrente, tinha que ter escolas para combater essa doutrina e colocar outra doutrina no lugar. Certo? E é assim que surge a escola pública, escola estatal. A primeira experimenta em Gotha, na Alemanha, tá? É uma escola luterana. Depois tem em Frankfurt, vai aparecer também uma escola que vai se tornar modelo para todo o protestantismo, que era uma escola que pegava os princípios do Philippe Melanchthon. Quem é Philippe Melanchthon? Era o teólogo do Lutero e era humanista. Tá? Então, essa coisa da educação classicista pagã, e também os protestantes tinham essa mesma educação. Tá? Era um negócio tão generalizado que só tinha educação grega para todo lado. Tá? Agora, a escola pública estatal e obrigatória essa aqui, porque eu dou umas palestras aí para grupos como esse de vocês, em que tem gente que está tentando montar escola, né? Ou eu dou aula para outros grupos que são homeschoolers, e as pessoas ficam escandalizadas porque é que o Estado tem que dizer exatamente onde é que o meu filho vai estudar,
como aconteceu num grupo lá de Cascavel, no Paraná, em que o juiz colocou uma multa astronômica para os pais que estão provisoriamente com os filhos em homeschooling, mas estavam se preparando para abrir uma escola no ano que vem, e obrigou os pais a matricular em escola pública. Dessas decisões do judiciário, as coisas mais absurdas, né? Tipo Alexandre de Moraes Mirim, né? E aí as pessoas ficam dizendo, onde é que está vindo isso? Como que o Estado pode impor um ensino obrigatório assim, que é esse ensino péssimo que tem na escola pública, né? E que ele quer tornar para todo mundo, porque a Base Nacional Curricular Comum é o mesmo currículo para todas as escolas públicas e privadas, confessionais ou não. E de onde que o Estado acha que tem esse direito? As pessoas não sabem de onde vem isso, mas isso vem de um sujeito chamado João Calvino, que inventou a sua república teocrática em Genebra, e foi ele que inaugurou a escola pública obrigatória e anticatólica, certo? Então, estudem a história da cidade de Genebra e tudo que o Calvino fez lá, que você vai entender a raiz da educação estatal moderna. A educação estatizada, é aí que nasce, certo? Bem, então, João Calvino. Então, esse é um terceiro ponto que nós temos aí que a educação moderna vai se tornar cada vez mais estatizada, certo? Para quem quer conhecer o antídoto de tudo isso, porque Deus nunca nos abandona, os males são graves, mas Deus manda os remédios, certo? Conforme a doença. E na cidade de Genebra, nós vamos ter, então, a grande figura de São Francisco de Sales. São Francisco de Sales é o remédio que Deus mandou para toda essa doença na educação moderna, tá? Não é preciso dizer que um discípulo dele, que é de séculos depois, tá? São Francisco de Sales é início do século XVII, e esse discípulo é do meados do século XIX, que é São João Bosco, tá? Na cidade de Turim. Aí você tem que entender um pouco da geografia na Europa. Genebra está na Suíça, mas já fronteira com a França. Então, assim, o calvinismo vai se espalhar rapidamente, né, pela França, inclusive, Inglaterra, né, onde os puritanos, Irlanda, né, os presbiterianos, enfim, o calvinismo, ele, na verdade, hoje também, no Brasil, praticamente todos os protestantes que nós conhecemos são de origem calvinista, né, são poucos os luteranos. Então, se vocês querem saber um pouco quais são o remédio para todo esse problema, está lá no São Francisco de Sales. E São João Bosco. É interessante aí o seguinte, que então, esse norte da Itália, tá, que está frouxamente ligado ao Sacro Império Romano Germânico e tudo, é quem vai comandar a unificação, o processo de unificação italiana. E mais tarde, e logo em seguida também a unificação alemã, tá? E é um processo, aí eu posso montar um outro texto para vocês, que infelizmente está em inglês, para quem não lê, não tem como, não existe em português esse texto, que é a montagem do sistema de escolarização de massas, a partir do século XIX, tá? Uma educação estatal, quando vão surgir aí no fim do século XVIII, início do século XIX, essa educação estatal que o Lutero inventou, que o Calvino ampliou, que o Estado vai dizer, oba, descobri aqui, agora sai, inclusive, né, porque os protestantes estão do nosso lado nessa guerra hoje, né? Quem de nós podemos fazer alguma coisa no Congresso sem a ajuda da bancada evangélica? Então, nós estamos aqui, todos aqui, apanhando desse Estado, certo? Só que o problema que eu estou contando aqui como é que a história começou, certo? Então, assim, não estou querendo ofender ninguém que seja de denominação protestante aqui. Eu só estou contando a história do jeito que ela é. E, então, o que acontece no século XIX... Desculpa, viu? Eu só questiono, porque, para mim, eu acho que a situação é tão brava. Para mim, eu sempre achei que fosse o jesuíta que tivesse inaugurado as escolas públicas. Para você ver como que eu sou ignorante. Para mim, sempre eu achei que começou com os jesuítas. Não. Os jesuítas tinham a escola deles, né? A escola jesuítica. Mas que também se baseava no quintiliano. Esse era o problema da escola jesuítica. E é por isso que a companhia de Jesus está tão mal hoje em dia. Quem sabe? Eu tenho um professor meu que
que analisou as coisas assim, com mais detalhe que eu estou colocando aqui, porque essa ideia de educação renascentista, até os jesuítas vão pegar nela para poder combatê-la. Você está entendendo? É um negócio que virou tão generalizado. Só que os jesuítas, o que eles fizeram? Eles não tinham só retórica. Tá? Basta ver que os primeiros jesuítas, eles tinham muito mais que retórica. Eles tinham retórica também, mas a retórica era só um detalhe. Então, na verdade, a educação jesuítica, que se levantou para combater tudo isso, tinha o Quintiliano, que era esse manual de oratória, tá? De retórica, e tinha os exercícios espirituais de Santo Inácio, que é o que fazia o jesuíta ser santo, certo? Como Santo Inácio de Loyola, São Francisco Xavier, São Pedro Canísio, esses grandes jesuítas, as primeiras safras jesuítas, eram todos santos. E eram homens abnegados, que também era tipo a história do Platão, né? Não tem medo de morrer para a guerra. Um jesuíta era assim, o Papa dizia, vá converter os muçulmanos e ser mártir lá. Tá bom, sim, senhor. E eles iam lá para ser mártir, para converter. São Francisco Xavier, se você ler a história dele, você chora. Porque os relatos dele já não aguentava mais, tinham pessoas que levantavam a mão dele de tanta criança indiana pagã que ele batizava. E ele ficava sem voz de tanto dizer, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Milhares de vezes por dia. Imagina isso. Né? E ele falava, mandava cartas. O Centro Dom Bosco aí publicou a história de São Francisco Xavier, de uma autora chamada Dorignac, as cartas que ele mandava puxando a orelha dos eruditos da Universidade de Paris, dizendo, vocês estão loucos, vocês estão se perdendo em literatura, em filologia, em coisas de alta erudição, mas vocês não estão se preocupando em salvar as almas das pessoas. Né? E vocês vão ser cobrados. Né? Porque vocês são clérigos e nunca batizaram. Né? Então ele estava convocando esses eruditos a serem missionários. Né? Então esses primeiros jesuítas realmente espetaculares. Mas não por causa da educação de Quintiliano, porque eles falavam bonito. Falar bonito é apenas um detalhe, certo? Porque eles tinham os exercícios espirituais de Santo Inácio, eles sabiam rezar para valer, e tinham virtudes. Tá? Então, bom, se você quer... Então, aqui eu vou dar um exemplo bem gráfico agora, porque fica bem fácil de entender. O Padre Antônio Vieira é jesuíta, exatamente. Deixa eu ler um trechinho aqui de uma frase de Padre Antônio Vieira, que vem bem a calhar, porque é sobre isso. Vocês conhecem um pouquinho a história de Santo Inácio de Loyola, o fundador da Companhia de Jesus? Bom, Santo Inácio, ele era um nobre, certo? Ele era um nobre que foi educado na Renascença. Santo Inácio nasce em 1490, por aí, e morre, né, 1560, por aí. Então, ele foi educado no espírito renascentista, certo? Então, ele era um sujeito que vivia num castelo, com a educação cortesã. Ele aprendeu a usar a espada, a esgrima, isso é típico da educação renascentista. Boas maneiras, né? E tal. Saber fazer a corte às mulheres e tal. E ele era militar. Aí, na verdade, ele era um sujeito, vê a autobiografia dele, que ele escreve, e também há outras biografias, como essa que o Centro Dom Bosco publicou, em que ele era um sujeito extremamente mundano, renascentista e mundano, certo? E aí, ele vai para uma guerra, e nessa guerra, ele sofre um acidente, que um canhão explode a perna dele. Ele fica deitado de cama, né, muito tempo, meses, morre, não morre e tal, até que ele sobrevive e tal, e nesse período que ele está doente, a irmã dele traz livros de santos, histórias de santos, e ele começa a ler as histórias dos santos, e começa a se converter aí, recebe uma graça, e se converte aí nesse processo, Santo Inácio de Loyola, e é outro homem quando sai da doença, né? E aí, então veja, antes da conversão, Santo Inácio de Loyola era um renascentista, certo? Depois da conversão era um jesuíta, certo? Ele foi o primeiro jesuíta, tá? E aí ele faz os exercícios espirituais, certo? Que é o que vai depois, aí ele entra na universidade para converter aquelas pessoas que estavam na universidade só fazendo renascimento. E aqui, alguém falou em Padre Antônio Vieira, acho que foi o Lucas, tem uma frase de Padre Antônio Vieira que diz assim: vede quanto importa a lição de bons livros, diz Padre Antônio Vieira, tá? Como é importante ter bons livros. Se o livro fosse de cavalarias, sairia Santo Inácio um grande cavaleiro. Mas foi um livro de vidas dos santos, e saiu um grande santo. Se ler a cavalarias,
Sairia Santo Inácio, um cavaleiro da ardente espada, mas leu Vida de Santos, e saiu um santo da ardente tocha. Sermão de Padre Antônio Vieira, Sermão a Santo Inácio de Loyola, dado no Real Colégio de Santo Antão, em Lisboa, em 1669 d.C. Certo? Então, Santo Inácio de Loyola é um exemplo típico para a gente pegar a história dele e ver o que era a educação renascentista, tá? E o que é uma educação cristã a partir daí. Certo? Eu queria, para terminar, ler aqui alguns trechos de alguns livros, esses livros que eu mandei aí para o Lucas, não sei se ele já enviou para vocês, que livros, que aí justifica, porque o Lucas disse assim, vai lá, aproveita e faz a propaganda do teu curso. Eu quero dizer o seguinte, eu fiz esse curso, eu não vivo de vender curso, certo? Eu sou funcionário público, tenho o meu emprego e tal. Eu fiz esse curso porque eu li essas obras de história da educação e vejo que esse aspecto da educação pelas Sagradas Escrituras está completamente esquecido, né, do panorama assim, de muitas famílias que a gente conhece por aí. Então as pessoas acham que estudar a Sagrada Escritura é só coisa para quem vai ser padre, né? Ou que você tem que dar uma educação formal e outra educação espiritual, mas isso é outra coisa. Não, isso não é outra coisa, é a mesma coisa, a educação é uma só. Então, assim, o curso está aí. Quem quiser clicar no link lá, que está no Instagram do professor Felipe Neri e tal, para fazer o curso, comprar o curso e tal. Eu fiz questão, inclusive, de não receber nenhum centavo por esse curso, porque eu não estou fazendo isso para ganhar dinheiro. Porque, como eu disse, eu tenho meu emprego, certo? Eu estou fazendo isso porque eu acho que é importante. E o dinheiro está indo lá para uma escola em Catolé do Rocha, na Paraíba. Mas, porque agora, eu não sei se vocês entenderam por que é que... Não sei se... Porque eu não estou dizendo com todas as letras, mas eu acho que eu entendo minha palavra basta. O ensino pela Sagrada Escritura é algo que está na tradição de 2000 anos da Igreja. E o ensino pelo classicismo pagão, não. Ao contrário, ele está condenado por grandes santos e pessoas da Igreja, vários doutores da Igreja. Então, eu queria ler alguns trechos de citações. O primeiro livro, já para deixar aqui uma indicação bibliográfica, Santo Agostinho, nessa coleção patrística, A Doutrina Cristã. É o manual de pedagogia de Santo Agostinho, certo? A doutrina cristã, ou o ensino cristão, enfim, como você quiser traduzir. Porque algumas pessoas pensam que Santo Agostinho, justamente por ter feito, né, ser o sujeito que sistematizou a ideia do trivium e quadrivium, é verdade, ele fez isso, mas ele colocou trivium e quadrivium subordinados à teologia. Então, nessa obra, vocês vão encontrar vários trechos em que Santo Agostinho condena o classicismo pagão. Porque ele conta nas Confissões, inclusive, que ele começou a se converter quando encontrou aquela obra do Cícero, o Hortêncio, mas não era uma obra de retórica. O Cícero profissionalmente ele era retórico, mas essa obra era uma obra de filosofia. Tá? E o Cícero falava que a busca pela verdade está acima de qualquer arte retórica, que você seja capaz de falar bonito. Isso é bobagem, diz o Cícero. Importante mesmo é você encontrar a verdade. E o Santo Agostinho ficou impactado com isso. E o meu herói, o meu ídolo, diz isso, que a retórica não vale nada, o importante é buscar a verdade. Então ele começou a ficar balançado ali. Aquela vida fútil, superficial que ele tinha de ser um excelente professor de retórica, cheio de vaidade das vaidades, né? Ele falava muito bem, Santo Agostinho, imagino, já como retor, né, como advogado na época, na Roma Antiga. Mas ele vai se converter, ele conta nas Confissões que ele começou a perceber que o que importa é a busca da verdade. Então, ele diz, por exemplo, aqui, alguns trechos aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Um dos livros que eu coloquei aí na bibliografia chama-se O Verme Roedor ou Paganismo na Educação, certo? Tem como eu partilhar minha tela com vocês? Alô? Tem, eu só não sei como é que faz. Eu acho que tem que acessar o link pelo computador. Aqui, uma janela. Tá. Não, peraí.
macumba. Novo separador. Aqui. Estão vendo? Sim, dá para ver. Tá vendo? Continuam vendo? Sim, né? Sim, mas não está mais maximizado. Ah, desculpe. Agora perfeitamente? Agora perfeitamente. Então, na família tão cristã e tão ilustrada dos Gregórios, quem são esses Gregórios? Gregório de Nazianzo e Gregório de Nissa, 2 doutores da igreja lá do século IV, certo? A educação fazia-se do mesmo modo, ou seja, com Sagrada Escritura e não com obras pagãs. A Escritura Sagrada era insinuada no espírito dos meninos com os seus primeiros pensamentos, para de algum modo tomar nele o primeiro lugar. Assim foram educados São Basílio Magno, doutor da igreja, São Gregório de Nissa, doutor da igreja, seus irmãos e irmãs, Gregório de Nazianzo e Cesário. Macrina, uma de suas irmãs, vindo a ser mestra, excedeu ainda seus pais e mestres. Aí vamos aqui no final do parágrafo. Escutemos agora o seu ilustre irmão, São Gregório de Nissa, fazendo-nos conhecer a educação dada a Macrina, Santa Macrina. Macrina apenas saiu da infância, diz ele, mostrou a maior facilidade em aprender. Quisera sua mãe ser a sua própria mestra. Ela mesma estudava para se instruir, a mãe de Santa Macrina. Mas não quis ensinar-lhes as ficções dos poetas, de que costumam encher os espíritos juvenis. Parecia-lhe pouco decente e até perigoso representar à imaginação de sua filha esses quadros, esses movimentos apaixonados que pintam os poetas trágicos, e ainda mais as fraquezas que se atribuem às mulheres nas comédias. Era isto, no seu pensar, corromper uma alma bem nascida. Estão acompanhando? Alô? Tá ótimo, pode continuar. Desculpa que a citação é longa, mas é que é importante. Não, ótimo, excelente. Por isso, gostou ela mais de fazer uma escolha dos lances mais edificantes, das máximas mais salientes dos nossos livros sagrados, ou seja, a Bíblia, certo? A Sagrada Escritura, para sua filhinha aprender. O livro da sabedoria fornecer-lhe uma multidão de sentenças e reflexões próprias para formar o coração e ilustrar o espírito para toda a conduta da vida. Esta boa mãe tinha extraído dos Salmos certas invocações que ela... Aqui está no meio da coisa, eu não consigo ler. Que ela... Vocês leem? Eu não consigo ler, que está aqui. Acomodava todos os exercícios. De modo que sua filha... Ao levantar, ao vestir ou ao comer, tinha sempre algum versículo de um salmo apropriado à circunstância, que ela cantava como uma agradável canção. Emília, ao mesmo tempo que cultivava assim o espírito de sua filha, exercitava-lhe as mãos em trabalhos próprios do seu sexo, ensinando a manejar habilmente a lã e o coisa. Tal foi a educação de Macrina e tal foi a de seu jovem irmão Pedro. O estudo das letras profanas foi absolutamente banido da sua instrução. A sua meiga instrutora soube empregar-lhe e distribuir-lhe o tempo, de maneira que não lhe sobejou nenhum para as vãs ciências. Esta educação era a mesma por toda parte. São Jerônimo, escrevendo a Gaudência Aleta sobre a educação de seus filhos, quer que a jovem Pacatula, essa aqui você pode, por exemplo, ir direto nas fontes, as cartas, correspondências, epístolas de São Jerônimo, o epistolário, você vai encontrar isso lá. A jovem Pacatula, logo aos 7 anos de idade, ainda antes de ter os dentes permanentes, né, para se alimentar de alimentos sólidos, comece a entregar à memória, quer dizer, memorizar, as inspirações do rei profeta. Quem é o rei profeta? É o rei Davi, certo? Então, as inspirações do rei profeta são salmos. E que até aos 14 anos ela faça dos livros de Salomão, do Evangelho, dos apóstolos e profetas, o tesouro do seu coração. Aqui agora São Jerônimo, tá? Aspas. É pela própria escritura, diz ele a Leta, numa carta a Leta, que a vossa filha aprenderá a ler, escrever e falar. Aprenda a sua boca a repetir os doces cânticos do rei profeta, ou seja, os salmos de Davi. Não lhe seja permitido formar grupos de palavras tomadas ao acaso, que seja o próprio vocabulário da menina, seja o vocabulário da Sagrada Escritura.
Escolham-se essas palavras nas sagradas letras, ou seja, na Sagrada Escritura. E as primeiras que ela souber pronunciar serão os nomes dos apóstolos, patriarcas e profetas. O primeiro livro que ela aprenderá será o Saltério, cujos cantos divinos repetirá ao despertar. Nos Provérbios de Salomão, aprenderá ela a viver com sabedoria. No Eclesiastes, a desprezar vaidades do mundo. Em Jó, a virtude da paciência e coragem. Passará depois ao Evangelho para não mais o deixar. Identificar-se-á com os atos e epístolas dos apóstolos, de que vos recitará cada dia uma passagem, que será como um ramo de flores escolhidas nas Escrituras. Guardai-a de todas essas leituras que introduzem uma linguagem pagã no seio do cristianismo. Isso aqui é São Jerônimo, pessoal. Que pode haver de comum entre os cantos profanos do paganismo e os castos acentos da lira dos profetas? Como aliar Horácio com Davi, Virgílio com o Evangelho? Ainda que queiramos salvar-nos pela intenção, é sempre um escândalo ver uma alma cristã num templo de ídolos. Agora, São João Crisóstomo. Guardai-vos, diz São João Crisóstomo, de julgar supérfluo o estudo dos livros sagrados, ou seja, da Sagrada Escritura, da Bíblia. É a Escritura que ensinará a vossos filhos a honrar o seu pai e a sua mãe. Vós lucrareis tanto com isso como eles. E não digais que isto só serve para os que vivem retirados do mundo, quer dizer, para os monges. Ah, não, mas isso é coisa de padre, monge e freira. Não digais isso, diz São João Crisóstomo. De certo que eu não pretendo fazer ermitões. E ainda que o vosso filho o fosse, também não perderia nada com isso. Mas não, basta que ele seja cristão. Ele está destinado a viver no meio do mundo. É nos nossos livros sagrados que ele aprenderá a regra do seu comportamento. Mas para isso, convém que ele se penetre deles, quer dizer, dos livros sagrados, da Sagrada Escritura, desde os primeiros anos. São Basílio Magno, para fechar. Que tal? Capítulo 15 da regra de São Basílio Magno, tá? Verso 1. São Basílio, na sua regra, capítulo 15, escreve: o estudo das letras deve ser acomodado ao espírito da educação dos meninos. As Sagradas Escrituras lhes servirão de vocabulário. Em vez de fábulas, lhes serão contadas as admiráveis histórias da Sagrada Bíblia. Aprenderão de cor as máximas do livro dos Provérbios. Enfim, aqui eu tenho, vou dizer sabe quantas pranchas aqui de PowerPoint eu tenho? 103 já. Colecionando para a partilha. Colecionando essas citações dos padres da igreja, sobretudo, de que a educação deve ser feita, em primeiro lugar, com a Sagrada Escritura e não com literatura pagã. Certo? Mas eu falei quanto? 1h30, né? 1h40 minutos quase. E eu acho que o que eu dei é suficiente já para, sei lá, para pelo menos chacoalhar. Assim. Diz um amigo meu, né, que é professor na Universidade de Coimbra, professor de História do Direito lá, ele diz: a função do professor é provocar. Então ele fica lá provocando os alunos. Então, assim, pelo menos eu acho que serviu para colocar assim uma pulga atrás na orelha para quem pensa diferente. E aqui, eu vou fazer aqui o meu elogio, tá? Erasmo de Roterdã fez o elogio à loucura, que era um renascentista, um humanista. Eu vou fazer o elogio dos protestantes, tá? Porque eles conhecem a Bíblia melhor que muitos católicos, tá? Então, nisso, os protestantes estão em vantagem em relação a nós. E eu tinha um bispo aqui em Brasília, o bispo auxiliar do Ordinariado Militar, que dizia, né, é uma vergonha para um católico não conhecer a Sagrada Escritura. Porque o São Jerônimo diz assim, que ignorar a Sagrada Escritura é ignorar a Cristo. Certo? Então, eu acho que as coisas estão muito claras. Depois a gente pode até fazer um outro só com todas as citações que eu tenho aqui, uma saraivada de citações dos padres da igreja. Mas, assim, não tenham medo da Sagrada Escritura, tá? Ninguém vai aqui incorrer no livre exame protestante, tá? Você vai o quê? Procurar saber como é que a tradição da igreja interpreta isso, e o magistério da igreja, com a sinfonia dos padres da igreja. Então eu tenho, por exemplo, a Bíblia comentada pelos padres da igreja. Ali você tem comentário de São Agostinho, São Crisóstomo, São Jerônimo. Você vê como é que
Na tradição da igreja se interpretou isso. Você não vai fazer uma interpretação assim, viagem sua, entendeu? Qualquer uma interpreta qualquer coisa. Isso não. Mas... Por favor, só me fala essas citações que chegou até me arrepiar as costas, essas últimas aí. A mãe ensinando o filho as sagradas leis. Nossa, está me doendo até me sentindo assim, pior das pior do mundo. Quem que fez as citações? Essas citações que eu não ouvi direito. Ah, tá. Essas que eu li aqui, ao mesmo tempo que eu mostrava o texto e lia, essas citações estão no livro O Verme Roedor, ou O Paganismo na Educação. Eu posso mandar para o WhatsApp aí do Lucas a citação completa, tá? Por favor. Eu te agradeço, viu? Nossa, para mim foi fundamental o que você falou. Misericórdia. Até com pois é. E só para fechar mesmo, para assim, matar a cobra e mostrar o pau, como se diz assim na linguagem do Matuto, eu vou dar uma prova pela Sagrada Escritura de que o ensino deve ser pela Sagrada Escritura, que está onde? Na Sagrada Escritura. Primeira carta de São Paulo a Timóteo, tá? Lá no capítulo 1, São Paulo se dirige a São Timóteo. Quem é São Timóteo? O destinatário da carta de São Paulo. É simplesmente o bispo que ele constituiu lá em Éfeso. São Timóteo foi companheiro de viagem de São Paulo. E São Paulo escreve 2 cartas a Timóteo. Na primeira, logo no capítulo 1, ele diz assim: E você sabe, Timóteo, de quem você aprendeu o evangelho, a doutrina de Cristo, a doutrina pura. Foi da sua avó, Lóide, e da sua mãe, Eunice. Lá no capítulo 3, ele diz: porque você aprendeu a Sagrada Escritura desde criancinha. Com quem? Agora você junta o capítulo 3 com o capítulo 1. Com a avó e com a mãe. Certo? Então, desde os tempos dos apóstolos são assim. E desde o tempo dos padres da igreja foi assim. E na Idade Média inteira foi assim. Aí veio a Renascença e bagunçou tudo. E criou a educação moderna. E agora nós estamos aqui. Fim da história. Professor Frederico, na educação segundo a filosofia perene, tem esse conselho de ensinar primeiro as crianças as coisas boas, né? Então, as pessoas, às vezes, querem educar as crianças, vamos ensinar a elas que não pode certa coisa, mostrando o mal logo de cara. Então, é bom que elas tenham experiência do bem, como as Sagradas Escrituras, e só mais tarde, para elas, claro, elas precisam conhecer o mal para se livrarem dele, mas não crianças, né? Já na juventude, conhecer que existem essas coisas, mas para autodefesa, mas primeiro educar no bem. Sim. E, por exemplo, com sabedoria, né? Porque na Sagrada Escritura, por exemplo, de Gênesis, tem algumas coisas que a gente não conta para criança. A gente tem que contar meio por cima, certo? Mas o próprio São João Bosco, o São João Bosco escreveu uma história sagrada, ele é um resumo da Sagrada Escritura, certo? Então ali ele omite algumas partes, porque mais à frente, aí como adolescente, aí você pode contar o resto da história, entendeu? Então tem que ter sabedoria, mas a base tem que ser a Sagrada Escritura, tá? Porque ali tem tudo. Eu não quero ficar falando muito, eu queria ter falado bem menos, mas só o seguinte: essa coisa da literatura, que tem muita gente que é apaixonada por literatura, é embevecido com literatura, não sei o quê. Veja, o professor Olavo, uma das grandes influências do professor Olavo, ele tinha alguns autores que formaram a cabeça dele, como ele diz. Um deles era o Northrop Frye, que era um crítico literário, certo? De onde vem essa ideia de educação do imaginário? Vocês já ouviram falar nisso por aí? Educação do imaginário? Então, isso vem do Northrop Frye, que escreveu um livro chamado A Imaginação Educada, que era uma das influências intelectuais do professor Olavo. E o Northrop Frye escreveu um livro chamado O Código dos Códigos, que eu mandei aí pro Lucas a capa do livro para vocês. Esse livro surgiu porque ele foi dar aula de literatura lá na Universidade de Toronto, de onde ele era professor. Então ele começava a falar Dante Alighieri, vamos lá, Divina Comédia, e os alunos boiando, não estou entendendo nada que o professor está ensinando. Aí ele fala John Milton, O Paraíso Perdido, aí os alunos não entendiam nada. Aí ele começou a fazer algumas perguntas, disse, sabe o que acontece? Vocês não estão entendendo nada porque são ignorantes. Vocês nunca leram a Bíblia, não? A literatura ocidental, a Bíblia tem todas
é o código-fonte de toda a literatura ocidental. Vocês ignoram a Bíblia, por isso vocês não entendem nem literatura. Então ele teve que fazer um curso de Bíblia para os alunos de literatura para poder voltar a ensinar Dante Alighieri, John Milton e vários outros poetas. Você está entendendo? Eu não estou falando isso aqui para reduzir a Bíblia a um livro de literatura, não é isso. A Bíblia é um livro escrito pelo Espírito Santo com a participação humana, certo? O autor sagrado sob inspiração do Espírito Santo, como diz a Igreja. Como diz a bula encíclica Providentíssimos Deus, de Leão XIII, e tantos textos da Igreja. A Bíblia é um texto escrito pelo Espírito Santo. Não quero reduzi-la à literatura. Mas as pessoas que não entendem a Bíblia, nem literatura, vão compreender direito. Certo? E ele, como o Northrop Rockwell mostra, ela é o código-fonte. Ali tem todos os gêneros literários possíveis, inclusive. Né? Até animais falam na Bíblia, como é a jumenta de Balaão. Tá? Você tem poema épico, você tem poema lírico, você tem genealogias, tem narrativa histórica, enfim. Então, encerro aqui minha participação. Com alguma coisa da pergunta da Cleo, da Caxiane, mas o pessoal pode perguntar, o pessoal ficar à vontade. Cleo, eu faço um convite a você a se inscrever no site do Padre Paulo Ricardo e acompanhar lá o material dele. Tá bom, te agradeço, viu? Muito boa a aula, para mim foi, assim, de uma riqueza imensa, que você nem calcula. Te agradeço muito, viu? Obrigado. Espero ter ajudado. Professor, eu também quero agradecer muito, porque eu estou nessa jornada, aqui junto com o Lucas, com o pessoal, e eu era uma seguidora do Hermes Trismegisto. Ai, meu Deus. Há uns 3 anos atrás, há uns 4 anos. Mas, olha, a Marcela também. Tem algum exorcista aqui nesse grupo? Não, já teve. Mas aos poucos, eu estou me sentindo mais próxima de Deus, né? E absorvendo tudo isso, eu estou me sentindo muito feliz, agradecida. Agradecer ao Lucas, a Dida, aos meninos que estão trazendo todo esse pessoal. E eu acho que alguém disse aqui, nesse grupo, a gente precisa trazer mais pessoas precisavam estar aqui. Mas acho que o importante é quem está aqui, né? E a gente replicar isso com sabedoria. Obrigada. Isso. Lucas, passa para o pessoal aí depois os textos para as pessoas aprofundarem, tá bom? Opa, com certeza. E todos os vídeos que você mandou eu vou mandar lá no grupo. Eu não passei antes para não estragar a aula, né? Vamos dizer assim. Agora que eles te ouviram, com certeza eles vão maratonar lá nas suas aulas. Então vou mandar os vídeos são mais específicos na área de pedagogia, né? Eu tenho o link do teu curso, professor? Posso mandar aí para o Lucas. Tá? Posso mandar. Gostaria de saber, acho que o conhecimento sempre, ainda mais tão rico como esse, né? E a Bíblia é um livro tão barato, né? Eu tenho umas 5 aqui. Então é bem acessível. Então as pessoas ficam procurando matéria para a educação das crianças e tá aí disponível. Pois é. E vocês sabem que eu citei no início da aula as perseguições aos cristãos. Por exemplo, houve a perseguição por volta do ano 290, 300, foi o auge da perseguição aos cristãos. O imperador Décio, o imperador Diocleciano, eram perseguições horríveis, de arrancarem as unhas, era coisa mesmo terrível. E imagina que não tinha imprensa, a imprensa foi inventada na Renascença, até 1400 e qualquer coisa, a versão da imprensa por Gutenberg. Então, os livros eram cópias feitas à mão, eram rolos, certo? Então, era muito difícil ter um livro da Sagrada Escritura, e eram poucos. E houve mártires da Sagrada Escritura, cristãos que morreram para não revelar onde eles estavam enterrados, os livros. Então, se nós temos uma Bíblia fácil, assim, e você compra na livraria e sai com ela debaixo do braço, porque houve cristãos que derramaram o seu sangue para não entregar uma cópia de uma epístola de São Paulo, por exemplo. Entendeu? Então, a Sagrada Escritura, ela é banhada no sangue dos mártires também. E a gente não valoriza isso. Tá? Agora, vocês querem saber qual é o melhor curso para aprender a Sagrada Escritura? Se chama Santo Rosário.
tá? Poderíamos marcar depois uma aula sobre o rosário. Mas, para resumir a coisa em 2 minutos, é o seguinte. Eu quero muito. Não dá, vamos marcar mesmo. Tudo o que eu aprendo sobre Nosso Senhor Jesus Cristo, hoje em dia, tudo que eu estudo, primeira pergunta que eu faço é a seguinte: em que mistério do texto eu encaixo isso? Isso é um mistério gozoso, doloroso, ou glorioso, ou luminoso? Maravilha! Então, aí você pega o seu estudo e você joga para dentro do texto e medita ele com a Virgem Maria, tá? E aí você vai ver que a Virgem Maria, sede sapiência, como diz a ladainha, ela vai ser uma mestra de Sagrada Escritura muito melhor que o próprio São Paulo teve. Saulo de Tarso aprendeu Sagrada Escritura aos pés de Gamaliel, ele conta em Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Quando ele chegou lá em Jerusalém, disse: nasci em Tarso da Sicília, cresci aqui nessa cidade de Jerusalém e aprendi a Escritura aos pés de Gamaliel. Pois bem, no Santo Rosário você pode aprender a Sagrada Escritura aos pés de Nossa Senhora. Tá? Então, meditar. O Rosário é uma oração que foi feita para meditar, uma oração não é só para recitar Ave Maria e o Pai Nosso, que é muita coisa. É importante a parte vocal. Sem a parte vocal não tem rosário. Mas ela é uma oração em dupla camada, vocal e mental. Nossa Senhora quer que medite os mistérios. Certo? Então, a meditação dos mistérios é onde você vai aprofundar o conhecimento da palavra de Deus, na Sagrada Escritura. Tá? Sensacional isso. Mas depois a gente detalha mais isso daí. Pode marcar. Fred, quando quiser, estamos à disposição para a gente ter essa aula do Rosário. Vai ser sensacional. Não, eu só gostaria de pontuar uma questão quanto à pergunta que a Catiane fez. 1 ano após a publicação das teses de Lutero, o próprio pregador dominicano contra quem ele se levantou, Johann Tetzel, ele mesmo fez uma série de refutações àquelas teses que foram defendidas na Universidade de Frankfurt, o que rendeu a ele o título de doutor em teologia, ou seja, na própria época a questão já havia sido refutada. O professor Henry Vedder, ele publicou um livro com essas teses de Tetzel. Eu não me recordo agora o título, mas depois eu posso passar para os colegas. Está em inglês ainda, eu pensei até em traduzir isso, mas não tive tempo para fazê-lo. E, bem, desde o século XIX já estão publicados, 20 já estão publicados aí de novo, para quem quiser ler. Sim. Professor, o Aldo traduz um livro muito interessante. Acho que o senhor vai gostar. Fatos sobre Lutero. Ah, é? É, muito bom. Daquele padre Ravasi? É do Monsenhor Patrick O'Hare. Ah, tá. Do inglês, né? Isso mesmo. Boa. Eu tô aqui aumentando a minha biblioteca sobre o protestantismo aqui, porque eu tô descobrindo aqui mais coisas. Frederico, posso fazer uma pergunta? Não sei se você pode me responder até meio assim, o que você acha, ou assim, porque eu acho que foge um pouquinho, talvez seja até o pessoal. No Velho Testamento, quando Raquel foge, vai embora, a Raquel, a Lia, né, o Jacó, você vê que a Raquel leva os terrilim, né, os santos lá, aquelas figuras, aquelas estatuetas lá. Você não acha também, isso daí o que deve ter, mais ou menos uns 600, 500 antes de Cristo, quando você calcula mais ou menos? Então, a cultura... Não, mais, porque o rei Davi está 1000 anos antes de Cristo. Aí, então, mas você já vê que é um santo babilônico? Você acha que é babilônico? São os familiares, né, que eles chamam. Sim, babilônicos. São entidade babilônica. Eu não sei se é babilônico ali, cananeu, não sei. Sim, pode ser. Porque para você ver que, assim, na minha opinião, tá? Eu só te perguntei, porque na minha opinião, essas entidades aí, essas coisas aí que, assim, né, que eram santos que a gente fala caseiro, né, para as coisas ir bem, para prosperidade, esses negócios aí que eles tinham. E tinha uma lei, inclusive, que eu vi com uma pessoa que é judia, porque era assim, cometer aquilo lá era um ato
de sacrilégio, que podia o pai até matar um filho, assim, era punido por lei. E principalmente por não obedecer aos santos de casa, né, que era considerado como santo de casa, que era de Labão, né, no caso. Você crê que essas entidades são as mesmas, assim, que ao longo do tempo, assim, elas só se manifestam diferentemente, tanto na Grécia como lá no tempo, em várias culturas, ou você acha que são entidades distintas? Não sei, viu? Não sei. Mas os exorcistas dizem que há demônios que ficam especializados por áreas, né? Há demônios que ficam especializados por países, há demônios que ficam especializados por tipos de atividade humana, tipo como você citou, né? Colheita, não sei o quê. Então, eu não sei. Agora, Cleo, a história é sempre a mesma. Não, o que acontece, esses ídolos familiares, isso é muito comum naquelas tribos primitivas. Porque o que acontece? Tem uma tentativa de se chegar a Deus através disso, mas uma tentativa da qual o demônio se aproveita. Porque que eles imaginam, por exemplo, eu vim do meu pai e da minha mãe. A minha mãe e o meu pai vêm dos meus avós. Até que se chegasse a causa primeira de Deus que criou todas as coisas. Então, o que erroneamente, de forma enganosa, as pessoas faziam? Cultuavam os seus ancestrais mortos. Então, provavelmente, esses ídolos que Raquel carregou eram ídolos da família dela, de ancestrais mortos. Então, por exemplo, morreu o bisavô dela, então aquele ídolo, aquela pessoa, aquele bisavô, virava um ídolo. Mas, de repente, o demônio aparece e fala, eu sou seu bisavô, faça tal coisa, faça aquilo. Sim. Agora, realmente, né, Cleo, esse culto aos mortos tinha na Grécia também. E da família. Isso acontece com o candomblé hoje em dia, mas acontecia com os gregos, acontecia muitas dessas coisas. Mas é só assim para pontuar o que são ídolos familiares. Agora que o demônio se aproveita, isso é com certeza. Sim. Pois é. Então, a gente marca aí... Não sei se alguém tem mais alguma questão? Eu só tenho que agradecer. A aula foi sensacional, espetacular, de uma riqueza. Vou assistir de novo, que nem a Diva falou, para a gente ir tomando nota do que passou batido. Muito obrigada, viu, Frederico? Obrigado eu. Então a gente marca aí para falar do Rosário, que é um assunto meu preferido. Sim. E não deixar de ressaltar que é muito satisfatório saber que o Brasil é representado por diplomatas católicos. Isso é uma honra. E eu acho que... Será que há um órgão, uma reunião dos diplomatas católicos? Tem, pelo menos no WhatsApp a gente se não oficial. Inclusive, o Bom Pater também está indo comigo em um grupo também sobre o Rosário, né? A gente também tem mais essa afinidade aí. Eu digo que o nome dele é o próprio Santo Terço, né? Porque Bom Pater é o Pai Nosso e o Gabriel é da Saudação Angélica. Ele tem o Pai Nosso e a Ave Maria no nome. Frederico, eu não consigo rezar o rosário, né? Devia, mas eu rezo o texto todo dia. Acho que já deve ajudar um pouco, né? O rosário que eu estou falando é o texto mesmo. Do terço só, porque tem o rosário que você reza inteiro, né? Não, eu também... shame on me. Eu também não rezo o rosário inteiro, eu queria rezar. Mas eu rezo o texto desse jeito, meditando. Aí demora 1 hora, mais ou menos, mais ao texto. Sim, porque eu medito também nos mistérios, sim, a cada parte da passagem, né? Ali... Aí você nos ensina, né, a sua forma que você... para agregar, somar. Eu vou falar, eu tenho um jeito aí meio particular de rezar, mas não foi um jeito que eu inventei. Eu descobri que os cartuchos rezam de um jeito.
ou pelo menos rezava, não sei como é que é dos cartuchos hoje, mas é uma tradição dos cartuchos que dura muito tempo, que chama o Rosário das Cláusulas. Muita gente deve conhecer. Depois que eu comecei a falar, eu disse, tá, o texto das cláusulas e tal. Mas que isso eu achei, foi o jeito que eu desenvolvi de meditar. Então eu gosto de rezar assim. Frederico, vou me despedir mais uma vez, te agradecer muito, e assim, eu por gostar muito da Bíblia, e ainda você falou assim, olha, o cara fez a voltar para ler a Bíblia, para poder ler um clássico. Aí eu me lembrei quando eu aprendi 7 anos de pastor, Jacó servia Labão, pai de Raquel, Serrano e Bela, que não servia o pai, servia ela, e só por ela pretendia os luzidos. Fica com Deus, gente. Obrigada mais uma vez. Boa noite. Obrigada, Cléo. Boa noite, Cléo. Obrigada, beijo. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite, gente. Então, meus amigos, também vos deixo. Professor, em nome do Instituto, eu quero agradecer demais. Foi uma aula riquíssima. Riquíssima mesmo. As portas do Instituto estão sempre abertas. Pode voltar quando quiser.